Deste dia 2 de agosto, aborda o tema Comissão Nacional da Verdade e o Fortalecimento da Democracia. Mas por qual motivo este assunto vem à tona agora? Em 2024, completam-se 10 anos da entrega do relatório final dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Além de esclarecer as graves violações de direitos humanos ocorridos entre 1964 e 1985, período que corresponde à ditadura militar no país, o documento também propôs recomendações ao Estado, buscando evitar repetições de regimes ditatoriais. Ocorre que somente 2, entre as 29 recomendações, foram colocadas em prática. Por compreender que o cumprimento delas é fundamental para garantir a democracia, o Instituto Vladimir Herzog elaborou o relatório intitulado Fortalecimento da Democracia, monitoramento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, pelo qual, junto com outras entidades de direitos humanos, pretende cobrar resposta do Estado brasileiro para a questão. Para abordar o tema, recebemos a historiadora e pesquisadora Gabriele de Abreu, uma das coordenadoras do relatório, e que será debatido hoje. Gabriele coordena a área programática de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Boa tarde, Gabriele. E também vamos receber o professor Paulo Cunha, livre docente em Ciência Política, professor da Unesp de Campos de Marília. Ele é autor, entre outros trabalhos, de Militares e Militância, uma relação dialeticamente conflituosa, cuja terceira edição foi lançada em 2022. Paulo Cunha atuou também como consultor da Comissão Nacional da Verdade entre 2012 e 2014. Eu sou Genira Chagas, jornalista do Centro de Documentação e Memória da Unesp. Vamos começar com Gabriele, que vai nos explicar essa ação do Instituto Vladimir Herzog. Muito obrigada, Genira. Bom, primeiro de tudo, agradecer imensamente ao convite de vocês, a consideração que o CEDEM sempre tem em relação à atuação do Instituto Vladimir Herzog. Já somos parceiros de longo prazo, isso nos orgulha imensamente. Contar com o CEDEM, com o Centro de Documentação e Memória da Unesp, como parceiro de primeira hora. Gostaria de saudar o professor Paulo, um prazer para mim, professor, poder compartilhar esse diálogo com o senhor. A gente aqui no Instituto acompanha seus trabalhos, suas reflexões. De fato, é motivo de muita satisfação para mim poder representar o Instituto nessa conversa. Eu me chamo Gabriele, eu sou historiadora de formação, me formei na UFRJ, fiz um mestrado em História Comparada também na UFRJ, sou do Rio de Janeiro, o Instituto Vladimir Herzog me pescou para São Paulo para poder coordenar a área de Memória, Verdade e Justiça. A área de Memória, Verdade e Justiça da instituição é uma das áreas programáticas, né, um dos temas que nós trabalhamos no Instituto. Junto à área de Memória, nós temos também a área de Educação e Direitos Humanos e a área de Jornalismo e Liberdade de Expressão. Todas essas são áreas que carregam valores, objetivos, temas que, de alguma maneira, se relacionam com vida, obra e também com as circunstâncias de morte do jornalista e cineasta Vladimir Herzog. O Instituto foi criado em 2009 pela família do Vlado e por amigos, nesse sentido de valorizar e de manter sempre vivo o legado dessa que é uma das figuras mais importantes da história do nosso país. Eu chego ao Instituto por ter uma afinidade, por trabalhar já há alguns anos com a temática da ditadura, partindo da questão racial. Na minha dissertação, eu procurei evidenciar as diferentes formas com as quais a população negra brasileira foi atingida pela ditadura militar. Esse é um tema, um recorte, né, um recorte racial. Infelizmente, ainda é uma questão, ainda é um tema muito pouco abordado pela historiografia da ditadura. Então,
enfim, eu e outros, infelizmente, ainda poucos colegas nos debruçamos sobre essa temática, na certeza de que essa também é uma dimensão que precisa ser mais cuidada. Inclusive, a gente, acho que ao longo da conversa vai falar um pouquinho mais, né? Eu acho que nosso grande assunto aqui é a Comissão Nacional da Verdade, as suas heranças e os legados, e uma reflexão sobre o que pode ser encaminhado desde o fim dos trabalhos da CNV, mas eu já destaco aqui que, apesar de ter sido um trabalho absolutamente relevante, importante, a CNV, durante seus 2 anos e pouco de trabalho, não dispensou nenhum olhar para as relações raciais no Brasil, para a repressão e para a vigilância, enfim, para a violência de maneira geral, que acometeu a população, também a população negra naquele período. Então, eu trago esse elemento, não no sentido de diminuir a importância da CNV de maneira nenhuma, mas para destacar essa lacuna muito grande que existe a respeito da questão racial nos estudos, nas reflexões sobre o período da ditadura militar, e é um pouco nessa direção que eu tenho trabalhado e provocado também em alguma medida. Bom, eu vou, nesse tempinho que eu tenho de fala inicial, para poder começar aqui a nossa conversa, vou contar um pouquinho para a Genira, para Paulo e para quem está assistindo a gente, um pouco do nosso percurso, um pouco de como que o Instituto Vladimir Herzog chega às recomendações da Comissão Nacional da Verdade, o que pode parecer um caminho muito óbvio, mas que, na verdade, tem aí todo um contexto que merece ser lembrado. E eu também vou pincelar um pouquinho das principais, do principal do levantamento, né, que a gente fez em relação a essas recomendações. Bom, como a gente sabe, né, e acho que um pano de fundo um pouco da nossa discussão aqui, houve um golpe de Estado, um golpe civil-militar no Brasil em 1964. Esse golpe inaugurou a ditadura militar que seguiu até 1985. Então, nós tivemos 21 anos de ditadura, de um regime militar muito marcado por graves violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade. E peço licença para dar um salto um pouco mais para o nosso presente, para tentar lidar com esse legado da ditadura. O Estado brasileiro encaminhou alguns dispositivos, embora não muitos, mas pôde encaminhar alguns dispositivos, como a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, instaurada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em 95, e alguns anos depois foi criada a Comissão de Anistia em 2002. Esses foram dispositivos super importantes. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos foi extinta no apagar das luzes do governo Bolsonaro em dezembro do ano passado, e os familiares e sobreviventes, vítimas e demais pessoas e grupos envolvidos nessa pauta têm reivindicado e muito pelo retorno dessa comissão, esse que é um colegiado voltado para a busca dos corpos de desaparecidos políticos que há décadas se encontram, enfim, sem paradeiro. Enfim, tem havido uma reivindicação muito forte pela retomada dessa comissão, e a Comissão de Anistia, que desde 2002 vem atuando. Durante o governo Bolsonaro, os 4 anos de governo Bolsonaro, foi uma comissão bastante negligenciada, aparelhada, né, em alguma medida, por pessoas, enfim, pouquíssimo, nada feitas, eu diria, aos direitos humanos e comprometidas com a suplantação total das heranças da ditadura militar no Brasil. Essa aqui é uma comissão dedicada a organizar e analisar os pedidos por anistia. Então, é uma comissão que trata essencialmente de reparação, que é uma dimensão super importante quando a gente trata das heranças nocivas do regime militar. Por mais que a gente tivesse encaminhado a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e a Comissão de Anistia, faltava ainda uma Comissão Nacional da Verdade, uma comissão responsável por elucidar os crimes da ditadura, por identificar perpetradores e estabelecer recomendações para que nós não vivêssemos novamente aqueles horrores.
O terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos foi elaborado em 2010, sob a gestão de Rogério Sottile, que hoje é o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, e de Paulo Vanucci, que à época estavam à frente da então Secretaria Especial de Direitos Humanos. E nesse terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, esse de 2010, ele traz um eixo inédito do que, enfim, trata do direito à memória e à verdade. E aí nesse documento talvez o embrião da Comissão Nacional da Verdade, porque é ele que traz a diretriz de formulação de um projeto de lei para a criação de uma Comissão Nacional da Verdade, o que em países vizinhos nossos latino-americanos que vivenciaram ditaduras militares parecidas com a que nós vivemos aqui, já havia sido possível de ser encaminhado quase que imediatamente após o fim daqueles regimes. Então, países como Chile, Argentina, Uruguai encaminharam, ainda dentro da primeira década, desde o fim das ditaduras, comissões, colegiados, enfim, mecanismos voltados para esclarecer para a população os horrores daquelas ditaduras, enfim, identificar perpetradores, eventualmente puni-los e tudo mais, num exercício muito, muito louvável de memória, verdade, justiça e reparação, o que, infelizmente, no Brasil só pôde acontecer algumas décadas após o fim da ditadura militar. Então, após articulações muito intensas, sobretudo no âmbito do legislativo, já que a Comissão Nacional da Verdade ela é fruto de um projeto de lei, de uma lei que posteriormente é aprovada no Congresso Nacional. A CNV é então criada em 2012, com um mandato para desvelar a verdade sobre as violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar, e ela só foi implementada, então, 27 anos após o fim do regime. E aí, após mais de 2 anos de atuação da CNV, ela encerra o seu trabalho, lembrando que a Comissão Nacional da Verdade ela tinha uma data para começar e uma data para terminar, como é comum nas comissões dessa natureza, comissões da verdade. E o relatório que foi apresentado no dia 10 de dezembro de 2014, ele traz uma série de recomendações ao Estado brasileiro visando o fortalecimento da nossa democracia, que, como sabemos, ainda não foi consolidada, ainda está muito fragilizada, a continuidade dos trabalhos de memória, verdade, justiça e reparação, e traz também algumas recomendações voltadas para a questão indígena e para a agenda LGBTQIA+. Uma das recomendações, inclusive, que, salvo engano, é a recomendação de número 26, ela versa exatamente sobre a criação de um órgão de segmento das recomendações para que, mesmo após o fim da CNV, essas recomendações pudessem, de fato, enfim, saindo do papel, serem cumpridas, o que a gente não viu acontecer, como vamos discutir aqui um pouco mais. O Rogério Sottile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, foi o último secretário especial de Direitos Humanos antes da deposição da presidenta Dilma, e aí vale lembrar, né, que todo o expediente da CNV ocorreu enquanto Dilma Rousseff era presidente da República, o que é muito sintomático, né, a gente finalmente ter avançado esse passo quando tínhamos na presidência da República, tínhamos no Planalto uma mulher sobrevivente da ditadura militar, e quando Dilma estava prestes a ser deposta, o Rogério Sottile era o secretário especial dos Direitos Humanos, e ele nos conta que, à época, todos os ex-comissários da CNV, como Pedro Dalari, Maria Rita Kell, Rosa Cardoso, enfim, todos eles buscaram Rogério Sottile para que ele pudesse encaminhar finalmente esse órgão de segmento das recomendações da CNV. Inclusive, à época, o Sottile formula uma portaria para a criação desse órgão, mas o impeachment da Dilma interdita completamente esses esforços, esse trabalho, que foi totalmente deixado de lado, inclusive num período no qual a gente pôde assistir o retorno dos militares à política e ao poder com uma ingerência muito grande, como a gente provavelmente vai ouvir do professor Paulo. Bom, uma vez que o Estado brasileiro, né, fomos percebendo que o Estado brasileiro não ia realizar o segmento das recomendações,
o Rogério, quando chega à direção executiva do Instituto Vladimir Herzog, ele chega também com essa tarefa de formular um núcleo de monitoramento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, de realizar ao menos esse primeiro diagnóstico, porque sequer sabíamos do estado das coisas, né? Infelizmente, o legado da CNV foi posto bastante de lado, né? Foi bastante negligenciado. Esse núcleo que a gente criou aqui no Instituto, ele já pôde lançar, para além do relatório das recomendações, outros 2 estudos. Um sobre a perícia criminal, que foi redigido pela professora Flávia Medeiros, da Federal de Santa Catarina, e um outro sobre a responsabilização dos agentes estatais da ditadura, que foi escrito pela nossa conselheira Glenda Mesaroba, uma importante cientista política, inclusive, né, nas discussões sobre justiça de transição e anistia. E a gente lançou, então, o relatório das recomendações numa tentativa de ao menos desenhar um diagnóstico do estado das coisas, e a gente oferece como uma espécie de presente, um guia para que o Estado brasileiro cumpra com essas recomendações que visam fortalecer a nossa democracia, para que a gente evite novos atentados contra o Estado democrático de direito e, finalmente, encerre esse ciclo extremamente perigoso que nós entramos de violação de direitos humanos. Eu vou agora seguir com a apresentação, fiz apenas um preâmbulo de contexto a respeito de como a gente chega a esse trabalho de monitoramento das recomendações. Bom, talvez eu seja um pouquinho repetitiva nesse início, mas agora a gente tem um material de apoio que vai ser melhor para a compreensão. Então, a CNV conclui seus trabalhos, lança o relatório final no dia 10 de dezembro de 2014, concluindo que, de fato, o que houve na ditadura militar era uma política estatal de alcance generalizado contra a população civil, que sustentando práticas de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, violência sexual e policial também, execuções sumárias, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Ali foram caracterizados crimes contra a humanidade e 377 agentes públicos envolvidos nos crimes foram identificados. A CNV deixou recomendações, uma série de recomendações ao Estado brasileiro, visando a não repetição de uma ditadura e dos seus crimes, o aperfeiçoamento estatal e o fortalecimento da democracia. Essas recomendações dividem-se em 3 blocos. Há um conjunto principal, digamos assim, de 29 recomendações gerais ao Estado, que estão divididas em 3 categorias. Elas tratam de medidas institucionais, de reforma e criação de órgãos, reformulação normativa e medidas de seguimento das ações e recomendações da CNV. Em outros 2 blocos, existem 13 recomendações específicas relacionadas aos direitos dos povos indígenas e outras 7 recomendações específicas e relativas à população LGBTQIA+. Vale destacar que essas 13 recomendações voltadas para a questão indígena e as 7 voltadas para a questão LGBTQIA+, nós identificamos elas no conteúdo, em meio ao conteúdo dos capítulos específicos que tratam desses temas. Outros capítulos específicos que tratam, por exemplo, sobre violência de gênero, não trazem recomendações tão claras, então não entraram nesse primeiro exercício de monitoramento. Então, para além das 29 recomendações, que são as que são um pouco mais conhecidas, a gente fez questão também de fazer de dispensar um olhar, uma análise para essas 20 recomendações que tratam dos povos indígenas e da população LGBTQIA+, que estavam, digamos assim, escondidas em meio aos textos de análise da violação de direitos humanos contra essa população na ditadura, né, nos capítulos específicos. Bom, a nossa metodologia, ela se trata basicamente de um levantamento de medidas conectadas às recomendações, então desde políticas públicas e atos normativos do Poder Executivo, proposições legislativas e ações judiciais. Nós fizemos uma classificação
dessas recomendações. Então, de todas essas recomendações, as 29 e aquelas outras 20, nós classificamos enquanto realizada, quando as recomendações são, quando aquela recomendação foi plenamente realizada, parcialmente realizada, não realizada e retrocedida. Retrocedida é quando quer dizer que nós encontramos, em relação àquela recomendação, um cenário ainda pior do que quando a recomendação foi formulada pela CNV há quase 10 anos atrás. Bom, esse é um pouco do quadro geral das 29 recomendações. Dessas 29, apenas 2 foram realizadas, o que significam 7% do total. 6 foram parcialmente realizadas, 21%. 14 não foram realizadas, 48%, a maioria. E as outras 7 foram retrocedidas, ou seja, a gente, no momento de análise, encontrou um cenário, um quadro pior do que a CNV relatou nas suas conclusões finais em 2014. As 13 recomendações relacionadas aos povos indígenas nós identificamos como em estado de retrocesso, ou seja, né, elas estão num cenário pior do que o de 10 anos atrás. E as 7 recomendações em relação à população LGBTQIA+, encontram-se como parcialmente realizadas. A gente tem aqui um quadrinho, né, ilustrativo desse estado que nós encontramos. Bom, dentre os retrocessos identificados, vocês podem imaginar que foram muitos, mas a gente destaca aqui nessa apresentação a deterioração de comissões de Estado e órgãos de proteção aos direitos humanos, os ataques à democracia, ao Estado democrático de direito, especialmente o que nós testemunhamos no dia 8 de janeiro desse ano, o descaso diante dos povos indígenas e o retorno da celebração oficial da ditadura militar, que ocorreu nos 4 anos do governo Bolsonaro. Esse ano, felizmente, não tivemos nenhum tipo de celebração, ao menos não oficial, por parte das Forças Armadas em relação à ditadura militar. E essas celebrações, elas geralmente ocorrem ali no aniversário do golpe, né, dia 31 de março, na virada do 31 de março para o 1º de abril. É sempre um período de muita atenção para a gente que está atento a essa temática, sobretudo nos últimos 4 anos com Jair Bolsonaro no poder, porque sempre, enfim, havia a iminência de uma celebração oficial por parte das Forças Armadas, o que de fato ocorreu, com exceção, felizmente, deste ano. Bom, nossas principais conclusões. Somente 2 recomendações foram cumpridas. Elas são a recomendação de número 18, que tratava da revogação da Lei de Segurança Nacional. Ela, de fato, foi revogada e deu lugar à Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, onde muitos dos criminosos do 8 de janeiro estão sendo enquadrados. E a recomendação de número 25, que introduziu a audiência de custódia ao devido processo legal. Como destaque negativo, a gente pontua a ausência de responsabilização dos agentes públicos que cometeram graves violações de direitos humanos na ditadura, e que esse, claro, é um dos pilares dessa contínua impunidade que impera no país daqueles que atentam contra os direitos humanos e a democracia. Essa é a recomendação de número 2 do relatório. Por isso, da nossa parte e de outras organizações e movimentos que lidam com a temática, há uma pressão muito grande pela reinterpretação da lei da anistia junto ao Supremo Tribunal Federal, para que, finalmente, agentes públicos que cometeram crimes durante a ditadura militar possam ser responsabilizados e punidos, eventualmente. Já quase encerrando essa minha primeira explanação, eu gostaria de trazer das recomendações algumas que são prioridades dos 3 poderes, começando pelo Poder Executivo. Como prioridade, a gente elenca a criação de um órgão permanente com essa atribuição de dar seguimento às ações e recomendações da CNV. A gente destaca também a importância de um pedido de desculpas e de um reconhecimento das graves violações cometidas contra indígenas e a população LGBTQIA+, durante a ditadura. A criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade, que idealmente não contemple não só o período da ditadura militar, mas talvez todos
enfim, nossos anos de história do país, considerando que esse é um grupo há décadas, mais do que décadas, há séculos, vilipendiado e negligenciado pelo poder público, a retomada da retificação dos assentos de óbitos, o aperfeiçoamento das políticas de combate ao desaparecimento em todas as formas e consequências, aperfeiçoamento das polícias e da perícia técnico-científica, a retomada e o aperfeiçoamento do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura e dos comitês e a criação de comitês e mecanismos estaduais de combate à tortura. Esse foi um tema que o pouco que nós havíamos conseguido desde a redemocratização avançar no sentido do combate, da coibição desse crime de tortura no Brasil, nos 4 anos de governo Bolsonaro isso foi muito abalado e os poucos mecanismos, as poucas ações que a gente havia conseguido implementar foram bastante afetados. A gente coloca também a urgência da dignificação do sistema prisional e do tratamento dado aos presos. Em relação às Forças Armadas, a gente também destaca aqui nessa apresentação, a gente coloca a importância do reconhecimento da responsabilidade das Forças Armadas diante das graves violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. Vale reforçar que esse é um reconhecimento que ainda não aconteceu. À época dos trabalhos da CNV, o Ministério da Defesa ainda reconheceu essa responsabilidade, mas, de fato, falta esse esforço por parte das Forças Armadas, é algo que a gente ainda espera e considera muito importante para que possamos finalmente seguir em frente. Ainda dentro das Forças Armadas, a gente elenca como prioridade a reformulação dos concursos de ingresso e dos processos de avaliação contínua nas Forças Armadas e na área da segurança pública, de modo a valorizar o conhecimento sobre os preceitos inerentes à democracia e aos direitos humanos. A gente sabe o quanto essas temáticas estão em falta na formação das Forças Armadas e também dos agentes de segurança pública, e como um desconhecimento sobre esses assuntos culmina em situações como as que a gente está testemunhando hoje no litoral paulista, por exemplo. E a gente coloca também a modificação do conteúdo curricular das academias militares e policiais para a promoção da democracia e dos direitos humanos, ainda também nesse esforço. Em relação ao poder legislativo, a gente coloca como prioridade, na verdade, a gente elenca 97 proposições legislativas referentes às recomendações. Dessas 97, 74 estão conectadas com o aperfeiçoamento institucional e legislativo do Estado brasileiro, 9 se referem aos direitos dos povos indígenas, 14 são referentes aos direitos da população LGBTQIA+, dos quais nós destacamos, dessas 97 proposições. A tipificação do crime de desaparecimento forçado e de crimes contra a humanidade, a aprovação da legislação, ou melhor, a expectativa pela aprovação da legislação que proíba as celebrações do golpe da ditadura militar, a aprovação também da legislação que confere autonomia à perícia criminal, e a gente coloca também a importância de derrubar os vetos à lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Em relação ao Poder Judiciário, nós identificamos 18 ações julgadas e 18 pendentes de julgamento, que se referem às recomendações, e dessas a gente destaca aqui na apresentação a importância do julgamento das ADPFs 153 e 320, que versam sobre a responsabilização de agentes estatais que cometeram crimes durante a ditadura. A gente coloca também a importância de avançarmos na ADPF 347, que trata do estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário. A gente coloca a importância do julgamento das ADPF e das ADIs que tratam da justiça militar. Também é importante tratarmos do tema da autonomia da perícia na ADPF 635. E a importância também de garantirmos audiências de custódia. Bom, eu fico por aqui.
apresentação. Esse é um vídeo, acho que talvez, eu não sei se a gente vai ter talvez condições de ouvir, mas acho que esse é um, bom, no contexto de lançamento do relatório das recomendações da CNV, nós fizemos uma campanha que reivindica a responsabilização de agentes públicos que cometeram graves violações de direitos humanos na ditadura e também após o processo de redemocratização do país. Eu vou colocar o vídeo para que vocês possam ver, já que ele está por aqui. Vou dar play. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas... É necessário que não se façam confusões. Sabe-se bem que há, hoje, no mundo inteiro, um elemento novo que se chama terrorismo. Olha, os presos que estão lá dentro também podiam ter evitado de estarem condenados a estar lá dentro. Quer dizer, se não tivesse preso, não teria consequências. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o meu voto é sim! Foram 10 meses de trabalho de investigação que revelaram a rotina de terror e humilhação que o tráfico impôs. Quando fala de execução nessa operação, a execução é no momento em que o colega toma esse tiro e vem a falecer. Já foi tomado a Casa do Povo! Estamos dentro! Estamos dentro, patriotas! Sem impunidade. Estamos juntos! Responsabilização já. Bom, com o vídeo muito atual, né, que, enfim, trata sobre impunidade, sobre a emergência pela responsabilização de agentes públicos que cometem crimes, que cometem graves violações de direitos humanos. A gente está em São Paulo vivendo uma circunstância muito dura, muito difícil, com essas execuções sumárias acontecendo no litoral paulista. Então, um mote também do Instituto Vladimir Herzog é o combate à violência de Estado, que, para nós, na nossa leitura, está muito vinculada à ditadura militar e essa herança violenta que a ditadura deixou, que a ausência de um olhar crítico sobre aquele período tem nos levado, né, a um ciclo muito perigoso de gravíssimas violações de direitos humanos. Encerro minha fala, porque eu já falei bastante, quero ouvir o professor Paulo, mais uma vez agradecendo muito a Genira, a professora Maria Ribeiro, por quem a gente tem um respeito imenso aqui no Instituto Vladimir Herzog. Agradeço muito a oportunidade e a escuta. Obrigada. Obrigada a você, Gabriele. Vamos ouvir agora o professor Paulo Ribeiro da Cunha, o que ele tem a dizer sobre essa fala da Gabriele. E eu começaria perguntando se a militarização do Estado brasileiro impede o controle dessas violações que elas se perpetuam, né, ao longo do tempo, porque foram postas no relatório da Comissão Nacional da Verdade, e a gente tem como pano de fundo aí nessa história toda o golpe militar. E então, assim, qual a sua opinião sobre essa questão? Bom, boa tarde a todos e todas. Parabéns, muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar no CEDEM, né, que é parte de casa há anos, no CEDEM, os colegas, pesquiso. Parabéns, Gabriel, pelo trabalho realizado pelo Instituto, li com muita atenção o relatório, muito parabéns também pela sua exposição, gostei muito, e para mim tem um componente muito pessoal e emocional retomar uma reflexão sobre a Comissão Nacional da Verdade depois de tantos anos, né? Diria até com certo desapontamento dos encaminhamentos posteriores, mas sem perder a esperança que nós possamos dar continuidade aos trabalhos, ao mesmo tempo, né, manter vivo esse legado. E talvez as consequências maiores desse legado, ou da não efetivação dos trabalhos da comissão, foi justamente o quadro exposto por você e, no último
momento, por essa breve exposição de filmes de frases na história, né? Isso é muito, muito sério. Por quê? Porque se nós estamos falando da Comissão Nacional da Verdade e o fortalecimento da democracia, talvez a não continuidade dos trabalhos em 2014, né? Talvez praticamente quase total interrupção das políticas ou da política ou das recomendações sugeridas resultou em Bolsonaro em uma situação totalmente adversa, né, de uma conquista que, pelo menos ao longo do tempo, a comissão se fez presente com muitíssimas dificuldades. Então, eu vou até expor em algumas linhas gerais, alguns pontos que você levantou, e dizer claramente que, se nós falamos de fortalecimento da democracia, tá, esse não acerto de contas com a história nos deixa esse legado terrível que estamos vendo no cotidiano e, especialmente essa semana, né, no Guarujá, em São Paulo, mas não somente lá. Né? Ao mesmo tempo, um legado terrível de passarmos por 4 anos de governo Bolsonaro, onde houve uma inversão da lógica em que você teve todos aqueles princípios civilizatórios a duras penas sendo conquistados pela comunidade LGBT, pela comissão, pelos grupos de direitos humanos, grupos indígenas, quilombolas, etc., foram colocados em segundo plano. Me lembro de uma frase da então ministra Damares, que, né, dispensa apresentações, mas no momento ela falou que ela queria dar a volta por cima e encerrar a questão da Comissão Nacional da Verdade, dessa questão da anistia. É um absurdo, porque até hoje nós temos, por exemplo, na Espanha, uma comissão que investiga os crimes e busca reparações relacionados à Guerra Civil Espanhola. Então, veja bem, esse é um trabalho contínuo de gerações. Mas esse não acerto de contas a partir de 2014 trouxe, sem dúvida nenhuma, um elemento muito negativo que esperamos, né, agora, no fim do governo Bolsonaro, embora não do bolsonarismo, nós tenhamos possibilidade de retomar e colocar num outro mar, lembrando as experiências de vários países. O próprio trabalho da Helena Muzaroba mostra muito bem isso. Saíram maiores, mais fortalecidos, a democracia ganhou, a sociedade ganhou nesse acerto de contas na história. De qualquer forma, eu acho que a exposição, então, Gabriel, pelo Instituto, mostra um aspecto super importante, né? Há muito o que fazer. Eu sempre disse que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade é muito mais um ponto de partida do que um ponto de chegada. Né? Não tenho a menor dúvida disso. E por ter participado por 2 anos e meio, vivenciado nas entranhas e dificuldades, ele até não me surpreendi, porque não estou aqui para receber as críticas, avaliá-las e discutirmos. Mas ele foi muito bem avaliado, né, comparativamente a outras comissões. Mas deixou muitas lacunas. Isso é fundamental. Era uma estrutura muito pequena. Basta lembrar que a Comissão da Verdade do Peru tinha 600 membros. Nós tínhamos 60 e poucos, né, com dificuldades enormes de relacionamento entre alguns dos seus comissários, com dificuldades enormes, mesmo de dialogar em alguns setores da sociedade. Isso eu pude acompanhar à frente da questão dos militares, não somente dos militares, que era uma expectativa em si, né, mas também de outros setores, onde eu não esperava isso, aconteciam. Né? Então, nós tivemos aí problemas no seu processo que, né, vamos dizer o seguinte, as dificuldades foram vindo à tona do ponto de vista institucional, político, mesmo tendo uma presidente, uma mulher extraordinária, que é a presidente Dilma, ela teve dificuldades de lidar com isso. Vamos lembrar, né? Ela recebeu uma batata quente na mão, né? Ela deu continuidade, mas muitas vezes a gente ficava pensando se não era o caso de nós termos, né, tido um apoio político maior. Essa é uma pergunta que eu faço. Eu lembro muito bem, inclusive, na fase final da entrega do relatório,
havia a expectativa de um grande evento, o que acabou ocorrendo, mas não era a intenção dela, ela queria fazer algo mais discreto. Eu acho que aquilo lá deveria ter sido bem bombástico para mostrar o trabalho da comissão, o que foi feito e o que precisaria ser feito. Mas, de qualquer forma, foi um trabalho meritório, e eu acho que isso aqui nos traz, por exemplo, que seu relatório, que é uma coisa extraordinária, deveria ser lido, né, com muita atenção, distribuído. É algo que, por exemplo, eu relaciono, né, eu estudei a questão dos militares, né, nós tivemos dificuldades também no período 45-64, muito pouco se esquece disso. Né? Os dados, por exemplo, que nós levantamos, na ocasião, eram muito advindos de fontes orais, das perseguições dos militares. Mas talvez foi o único setor que deu uma explicação técnica que foi convincente, ou seja, na ocasião, o Superior Tribunal Militar estava com os arquivos fechados por problema de utilização, enfim, e nós não tivemos a possibilidade de acessar, né, aquela parte inicial que estaria relacionada a 1945-64. Isso é algo importante, porque houve uma repressão violentíssima nesse período, especialmente nos anos 50. Isso é muito pouco estudado. Muitíssimo pouco estudado, aliás, até conhecido. E nós estamos falando de um período democrático, ou pelo menos relativamente democrático, né? Ou seja, período vivido da Constituição de 46. Então, nós temos aí, né, uma lacuna muito grande, né? E aí eu falo relacionada à temática que eu estive à frente, né, que ficou devendo, né? Mas ela está devidamente explicada, e o período pós-64, fizemos um levantamento dos militares perseguidos, também com muita transparência, e dissemos, olha, não está concluído, tem muito por fazer. Né? Então, tivemos, inclusive, nessa primeira contribuição, algo que ainda traz um incômodo para muitos setores da sociedade, ou especialmente acadêmicos, quando chamamos a atenção dos militares, enquanto categoria social, proporcionalmente foi o grupo mais atingido, né, pelo golpe civil militar de 64. Isso é importante ressaltar, até para entendermos que um aspecto que você bem levantou sobre a questão, a Genira chamou de militarização, ou mesmo as dificuldades de se implementar algumas medidas, se deve também à fragilidade das relações civis e militares, e particularmente do poder civil se impor aos militares enquanto poder supremo divino do povo. Isso não foi diferente nos governos de esquerda, qualquer que seja a conotação, dimensão que eles tivessem tido. Eles tiveram muitas dificuldades de atuar na democracia com esse pressuposto. E aí nós também tivemos as suas consequências. De qualquer forma, né, é algo que também eu pude perceber no artigo até que escrevi, tá? Me parece que está na revista do Memórias Reveladas, que quando saiu o relatório da comissão, os comandantes militares foram razoavelmente tranquilos com o recebimento, pelo menos publicamente. Né? Já era no governo Dilma, já tínhamos aí a eleição, né, do seu segundo mandato, e, curiosamente, a crítica maior que nós tivemos, eu digo nós, conjugando no plural, a comissão, aos trabalhos da comissão, veio de onde eu menos esperava, que era da doutora Elizabeth, ministra do Superior Tribunal Militar, uma mulher extraordinária, com bons trabalhos, aliás, era casada com o general, mas me parece que filho de um militante comunista, que foi preso, enfim, ela fez duras críticas aos trabalhos da comissão, que nos surpreendeu. Os demais, não. Os demais, pelo menos comandantes naquele momento, tiveram uma receptividade ou fria, e até o comandante da Marinha disse: a comissão cumpriu a sua função. As palavras dadas dele. Talvez um elemento a mais para sustentar essa hipótese pode ser vista quando então, o general Etchegói, que depois foi catapultado ao Gabinete de Segurança Institucional, e aí começa-se, de fato, a militarização do poder do governo, que foi no governo Temer. Ele foi
ele abriu um processo contra a Comissão Nacional da Verdade por ter relacionado o pai dele como um dos torturadores. E o Exército se pronunciou publicamente dizendo que aquilo era uma questão pessoal, não era uma questão militar. Interessante isso. Né? Então, tem muitos elementos ali que eu acho que nós temos que ter assim, uma atenção, que ainda não só de aprofundar no trabalho, mas buscar ainda essas nuances no processo de construção da Comissão Nacional da Verdade, particularmente naquele momento. É bom lembrar, e eu acho que aí, talvez uma contribuição, como eu falo que é um ponto de partida, eu acho que o Instituto lembrou bem uma questão que toca muito, Gabriela, que é a questão do negro, sem dúvida nenhuma. É uma ausência sentida. Entre outras que talvez foram tangenciadas, mas eu acho que eu dou toda razão, né, para você. Isso me faz lembrar, inclusive, que é uma ausência sentida que não é só na comissão, na própria academia. Mas eu vou relatar 2 casos aí que poderão ser objeto de atenção numa perspectiva futura de investigação que você bem chamou a atenção, que um sociólogo negro, que é muito conhecido no Rio de Janeiro, mas praticamente ausente em São Paulo, ou pelo menos era na época da minha formação, Guerreiro Ramos, né? E ele é bem mais lido no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, salvo se mudaram os currículos de ciências sociais, o que eu não acredito, ele é praticamente desconhecido. Eu mesmo fui conhecê-lo quando fui estudar a obra de Nelson Werneck Sodré. E Guerreiro Ramos, numa ocasião, foi preso e depois ele foi para os Estados Unidos. Veja bem, ele pegou a sua ficha no DOPS, alguma coisa assim. E ele até cita numa entrevista, num livro chamado Sociologia do Guerreiro, que o investigador, enfim, falou assim, Guerreiro Ramos, mulato metido a sociólogo. Quer dizer, isso por si só demonstra a gravidade, né, o racismo intrínseco, né, dentro da própria perspectiva dos órgãos de segurança, ao olhar de um grande pesquisador que foi Guerreiro Ramos, independente das opiniões que possamos ter ou não da sua obra, das suas teses. O segundo ponto que confere um aspecto que você acabou de dizer, eu me lembro muito de um amigo meu negro, me parece que ele era da VPR, não tenho certeza, da LN, o Adão. Ele era um cidadão negro, né? Foi barbaramente torturado, mas numa ocasião que eu estive com ele, e ele falou isso também numa entrevista, ele disse, quando eu fui preso por ser negro, né, parece que eu apanhei muito mais do que os meus colegas brancos. Isso aí também confere, talvez, a urgência de um reajuste de foco, ou nem necessariamente da abertura de um recorte para nós pensarmos a continuidade dos trabalhos da CNV. E, por fim, um grande militante comunista, que eu cheguei a conhecer, o Geraldão, do PCB, ele era muito conhecido como Branca de Neve, mas era, assim, cidadão negro, extraordinária, e, ao mesmo tempo, um sindicalista, foi deputado estadual em São Paulo cassado, e, numa ocasião, ele sempre andava com uma pílula de cianureto durante a ditadura. Ele dizia isso, se eu for preso por ser negro, eu sei que eu vou sofrer muito mais. Então, eu partilho da sua leitura e da sua inquietação, ou do que é que também é do Instituto, com esse aspecto do trabalho, de uma lacuna da CNV. De qualquer forma, né, quando nós vemos a questão dos trabalhos, das recomendações, você, aliás, me trouxe algo que eu desconhecia, que em 2016 teve uma iniciativa que até ganhou alguns passos muito preliminares para a continuidade dos trabalhos da CNV. Sinceramente, eu desconhecia isso. Eu desconhecia, talvez, na época, estava um pouco ausente, mas, de qualquer forma, ali foi o pior momento que isso poderia ter acontecido. Talvez a única chance que a recomendação de continuidade de uma Secretaria de Estado para dar continuidade aos trabalhos pudesse ter efetividade, ela teria que ser feita imediatamente após a publicação. Porque durante 2 anos, isso aí todos nós sabemos, o governo Dilma ficou praticamente paralisado, né?
E aí, naquele processo todo, que lamentavelmente chegamos ao impeachment, eu acredito que naquele momento ela não teria a menor condição política de colocar isso na agenda. O que, pelo menos, eu acho que como registro na história, mostra esse compromisso. Quiçá esse compromisso, vamos dizer, possa ser retomado de alguma forma no governo Lula. Acho que é um ponto interessante, ou seja, que é justamente eu estou falando da recomendação 26, e isso é fundamental, né? Algo que me parece que inspirava muito os nossos comissários da CNV, é que no Uruguai, acho que me parece que era um modelo a ser seguido, que foi uma secretaria permanente, que até hoje estão, né, pesquisando as violações dos direitos humanos, né, naquele país. Né? Eu sei que em outros países também tem as suas secretarias funcionando. Aqui, né, lamentavelmente, nós tivemos praticamente a paralisação dos trabalhos. O trabalho seu, Gabriel, realmente trouxe vários elementos que, para mim, foram muito pedagógicos, mostrando item por item que avançou ou não. Traz uma certa inquietação de que muito pouco avançou e muito se retroagiu. Né? Já dizia Eduardo Galeano, né, a história é uma senhora preguiçosa, né? Ela não anda do jeito que a gente quer, nem sempre para frente. Não? Mas é bom lembrar que aí eu chamo a atenção, também que remete um pouco na colocação do Geniro. Nós tivemos esforços, por exemplo, na recomendação da alteração curricular. É algo que, por exemplo, o ex-ministro Nelson Jobim chegou a fazer um projeto de reformulação curricular. Ficou parado. Meu querido amigo, professor Francisco Teixeira, né, um historiador extremamente categorizado e tem um bom relacionamento, vastíssima obra, ele participou uma época no Ministério da Defesa como assessor, e ele mesmo disse, deste projeto nós reformulamos ele, vamos dizer, melhoramos ele, mas nunca houve iniciativa política dos ministros civis, né, da defesa. É bom lembrar, quando nós tivemos o governo Lula, né, eu acho que ele começou a ficar refém, de certa forma, dos militares, quando houve, por ocasião, que o ministro Viegas quis punir um general por uma carteirada, ele não bancou a posição do ministro e, naquele momento, preferiu caminhar, né, com a relação dos militares, fazendo um amplo projeto de modernização e reformulação das Forças Armadas, mas nunca quis tocar nesse ponto. Né? Isso é problemático. Né? Isso é tão problemático que ainda é objeto de críticas nesse terceiro mandato dele. Porém, naquele momento, se colocou. Os ministros que vieram a seguir, porque os anteriores foram desastrosos, e do Lula não deixou de ser, em alguns momentos, desastroso. Tiveram até um bom relacionamento com as Forças Armadas, mas em nenhum momento quiseram tocar nesse assunto. Né? Numa ocasião, então, o ministro Celso Amorim foi questionado sobre isso. Ele, como bom diplomata, tangenciou por fora, como também foi questionado sobre a questão das comemorações do golpe civil militar de 64, em vários momentos ele disse, não, eu recomendei. Com relação aos militares não se recomenda, ordena-se. Então você teve sempre uma relação muito dúbia, muito frágil, né? Para poder, inclusive, bancar determinadas recomendações que já estavam, mais ou menos, sinalizadas como uma política que deveria ser superada, especialmente essa. Claro que nós estamos referindo ao governo Bolsonaro ou qualquer coisa parecida. Esse foi um retrocesso, de fato, na história. Mas essa relação é importante. É importante, nós temos que, ainda hoje, é problemática. Né? Esse debate, essa forma de lidar com os militares, eles simplesmente têm uma visão que se coloca como um poder moderador, embora eu gostaria de sempre se colocar com muita tranquilidade. Sempre é uma questão, é a instituição, a coisa são os militares. Né? Acho, sim, concordo, as Forças Armadas têm
que pediu desculpas à sociedade. Elas têm responsabilidade. A responsabilização tem nome, posto e endereço, e ainda não está concluída. Né? Isso é fundamental. Por que eu digo isso? Nós tivemos aí, e isso é um dado interessante que você bem citou, Gabriel, nós tivemos dezenas de comissões da verdade. Isso é fundamental. Foi um ganho extraordinário naquele período. Eu mesmo pude participar de duas delas, de alguma medida, da Comissão da Verdade de Goiás e da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, dei a minha contribuição, e um pouco mais até na Comissão da Verdade de Goiás, por ter estudado no mestrado movimentos camponeses, mas você teve dezenas de comissões, né, de empresas, de universidades, né, de estados, a cidade de São Paulo mesmo, e mesmo a Unesp teve a sua. Isso foi fantástico. Mas uma tristeza que você me passou, sem essa intenção, evidentemente, é perceber o seguinte no teu relatório. Quando nós olhamos nas recomendações, aquilo que foi apresentado, e particularmente, né, aquilo que foram propostas de alterações, mudanças, enfim, você olha, são os mesmos atores, ou seja, partidos de esquerda, deputados do PT, do PSOL, ou seja, esse debate não ganhou a sociedade. Talvez isso foi a maior derrota. Claro que ela se explica. Né? 2 anos de mobilidade do governo Dilma e, particularmente, depois, 2 anos de governo Temer, que, pela sua biografia, era de se esperar, ao menos, uma postura mais civilizada, republicana, democrática, e o retrocesso que você bem colocou do governo Bolsonaro não nos surpreende. Mas talvez essa derrota quanto à sociedade também tenha auxiliado a eleição do Bolsonaro e uma parte significativa da população expor o seu reacionarismo sem nenhum constrangimento. Claro que ele tinha os seus exemplos maiores a partir do próprio presidente, mas é duro você ouvir posturas racistas, homofóbicas, enfim, com essa naturalidade que até então não estava na ordem do dia, ou ela se colocava de uma forma, vamos dizer, um pouco mais reservada, não era tão assim evidente. De qualquer forma, esse resgate é fundamental, mas é bom sempre lembrar, né? Eu acho que talvez essa não continuidade e não ganhar a sociedade nós vemos hoje nas ruas, nós vemos hoje na discussão da atuação das PMs, da sociedade trazer ainda, com uma certa tranquilidade, essas ações violentíssimas, vistas ainda hoje em São Paulo, mas também na Bahia. E mesmo numa discussão, numa ausência de uma reflexão relacionada ao quê? A implementação dessas recomendações, que são princípios a serem seguidos, que são de marcos civilizatórios. Então, eu percebo o seguinte, né? Eu quero parabenizar o relatório, a vocês que elaboraram o relatório. Eu acho que temos que pressionar para que esse trabalho tenha continuidade no plano nacional, lembrando que é uma outra conjuntura, porém que nós não podemos abdicar deste esforço, cujo legado não passa somente pelas dezenas de comissões que aí estão, mas também por um vastíssimo material que está disponível para os pesquisadores, né? Estimulá-los institucionalmente, do ponto de vista das universidades, a publicação, levar isso. E perceber, né? Talvez um dado revelador que, na época, veio a tanto que me surpreendeu, é que muita gente foi perseguida e até hoje, alguns até não sabem disso. Né? Quando nós estávamos finalizando o trabalho da comissão, nós tínhamos mais ou menos recebido, ou memórias, né, o Arquivo Nacional recebeu cerca de 40 arquivos de entidades, né, de órgãos estatais, etc., enfim, estavam, sabe lá onde, né,
Mas aí nós levantamos que, nesse período, nós tivemos quase 250 órgãos de arapongagem. Eu tenho uma relação, inclusive. É algo escandaloso, quer dizer, todos os ministérios tinham as suas chamadas DSIs, né? Empresas estatais, universidades. Algumas universidades tinham dificuldade ainda de fazer as suas comissões da verdade, porque tinha muita gente naquela época presente na direção, né? Professores, inclusive, eu pude acompanhar pelo menos um caso sobre isso. Então, eu acho que o relatório nos traz essa visão de um trabalho de continuidade que é necessário, mas, fundamentalmente, que ele ganhe a sociedade, que ele ganhe o conjunto dos estudantes, dos intelectuais, né? Sindicalistas, do povo em geral, para talvez lembrarmos uma frase belíssima de uma poetisa relacionada a 1964, e que ela bem disse sobre a importância de não esquecer enquanto memória. E nós, enquanto temos memória, nós não conseguimos fazer história, mas principalmente para nós não desejarmos a volta do que já passou. E aí esse é o desafio, né? Se puder falar somente desses aspectos, ficaria à vontade para a nossa reflexão. Parabéns, Gabriela. Muito obrigado. Gente. Professor Paulo Cunha, muito obrigada pela sua fala. E o senhor estava falando que o debate da Comissão Nacional da Verdade e as recomendações, ele não envolveu a sociedade. E também não teve nem oportunidade por todo o histórico, desde 2014 até agora, pelo qual o Brasil passou, né? Agora, eu vejo esse relatório do Instituto Vladimir Herzog como um começo, uma ação para tentar trazer de volta o debate e tentar envolver a sociedade. Essa semana, o Jamil Chad publicou uma matéria, e a Gabriele pode falar melhor sobre isso, das instituições que estão se movimentando nesse sentido, de fazer um movimento para que essas recomendações da Comissão Nacional da Verdade elas se concretizem, ou pelo menos elas venham à tona, que as pessoas saibam o que foi a Comissão Nacional da Verdade e o que ela se propôs e o que precisa ser feito. Você pode, Gabriele, falar um pouco sobre isso? Posso sim, Genira. É curioso porque, por mais que o Instituto tenha assumido para si essa função de realizar um monitoramento das recomendações, de realizar ao menos esse primeiro diagnóstico, né? Porque antes de se implementar as recomendações, de tirá-las do papel, a gente precisa, passados quase 10 anos desde o fim da CNV, entender o estado das coisas. Era um pouco esse o nosso ímpeto. E fazer uma sistematização e quase que oferecê-la como como insumo mesmo para que o poder público, que é o principal responsável pela efetivação dessas recomendações, tivesse o mínimo possível para poder começar a trabalhar em cima dessas recomendações. Por mais que a gente tenha feito isso, a gente se orgulha muito de ter feito isso, é bom reforçar que esse não era para ser exatamente um papel da sociedade civil. Por mais que, enfim, como o professor Paulo e você agora, Genira, tenha reforçado a importância de envolver a sociedade nas discussões, de estimular uma reflexão crítica sobre o período e até mesmo, por que não, em relação aos trabalhos da CNV e tudo mais que pode ser encaminhado desde o processo de redemocratização. Isso não ocorreu. A gente lida com o assunto, a gente sabe que, embora ele faça parte ainda do presente de todos os brasileiros e todas as brasileiras, é um tema de penetração muito difícil, de discussão muito difícil.
Mas acho que é bom reforçar que, por mais que a gente tenha feito isso e fique muito contente de ter conseguido concluir esse trabalho, que é um trabalho que começou em 2020, 2019, para ser mais preciso, 2019, esse não deveria ter sido exatamente um papel nosso, enquanto sociedade civil organizada. Esse deveria ter sido um papel do poder público, seja no âmbito do executivo, nos ministérios, enfim. Mas a gente, diante de um cenário muito dramático em relação às recomendações, a gente tomamos para si esse exercício. E a gente está nessa pressão ainda pela criação de um órgão de segmento das comissões das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, a retomada da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o fortalecimento do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, o fortalecimento da Comissão de Anistia, o orçamento da Comissão de Anistia para 2023 é irrisório. Vai ser muito difícil dar conta do descalabro que foi conduzido pelo governo Bolsonaro com um orçamento como que foi designada a Comissão de Anistia, que está, enfim, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que é um outro ministério que, embora retomado, com um caráter progressista, também, enfim, ainda está restrito a um orçamento muito baixo. Então, o nosso papel enquanto sociedade civil organizada é de pressão, é de pressionar. Mas, diante do cenário drástico que tínhamos, a gente fez esse exercício de monitoramento, enfim, conseguiu concluir esse diagnóstico e oferecê-lo aos brasileiros e às brasileiras, mas, sobretudo, ao Estado brasileiro, para que se tenha, como o professor trouxe, ao menos um ponto de partida. E com a mesma expectativa que houve, que existia há quase 15 anos atrás, quando a CNV foi implementada, dela ser, como o professor trouxe, um ponto de partida, a expectativa naquela época era essa. O professor Pode, que estava ali no calor do momento, já reportou para a gente, né? Era a expectativa de que a gente, poxa, finalmente a gente vai conseguir avançar na direção da supressão completa de todas as heranças negativas da ditadura militar. Isso não aconteceu. E é um grande balde de água fria para todos nós que estamos envolvidos no tema, mas, sobretudo, para as vítimas e familiares que, naquela época, tinham uma grande expectativa em torno da Comissão Nacional da Verdade, que, em parte, isso cumpriu, porque a comissão existiu, cumpriu o seu expediente e deixou o seu legado, que são as recomendações, mas tudo que veio depois foi um grande balde de água fria. Então, a gente se junta a essas expectativas, essas expectativas renovadas, né, com a eleição do Lula, com o restabelecimento do Ministério dos Direitos Humanos, com a Comissão de Anistia, mas a gente sabe que o cenário ainda não é o mais alentador possível. Ainda tem muita coisa que a gente precisa reivindicar, pressionar para poder fazer acontecer. Em relação ao que foi noticiado pelo Jamil, eu acho que é fruto um pouco dessa articulação que não é liderada apenas pelo Instituto Vladimir Herzog, mas por várias outras entidades, coletivos, movimentos que abordam o tema, e muitas delas são encabeçadas por vítimas e familiares de vítimas, que há décadas estão aí numa reivindicação histórica por memória, verdade, justiça e reparação. Esse é o nosso exercício, a gente vai continuar nessa toada, por mais cansativo que por vezes seja, né? Porque, enfim, tem gente que está nessa luta há muito tempo, eu estou aprendendo ainda, mas tem gente que está nessa luta há muito tempo, e é uma grande disputa de narrativas, né? Onde, como o professor trouxe também, por vezes nós somos completamente derrotados, né? Parece que é sempre dando murro em ponta de faca, assim. Mas esse é o papel do Instituto Vladimir Herzog, a gente não vai cansar de fazer esse tipo de pressão, até porque
não só porque é importante revisitar esse passado da ditadura, mas porque o que a gente vive no Brasil hoje em termos de violações de direitos humanos é gravíssimo e está diretamente relacionado com aquele período. Então, por isso que no vídeo que eu pude exibir, a gente faz uma linha do tempo, né, desde a da ditadura, com várias das... Enfim, né, são muitas, mas os principais episódios de violação de direitos humanos cometido por agentes públicos no Brasil. A gente está vivendo isso agora com o Litoral Paulista, né, repetindo mais uma vez. Então, a gente enfatiza essas violações do presente, porque no nosso entendimento elas são herdeiras diretas, não só da ditadura militar, não só do regime, mas como se deu o processo de redemocratização, que impossibilitou a responsabilização e a punição dos militares e dos demais agentes públicos que cometeram crime, que demorou pra caramba até estabelecer uma comissão investigativa, uma comissão, né, com o intuito de elucidar os crimes da ditadura, que demorou muito tempo até instalar um mecanismo de procura sistemática de corpos ainda desaparecidos, que demorou muito para implementar uma comissão de caráter reparatório para as vítimas e seus familiares. Então, toda essa demora em estabelecer, e como não só a demora, mas como essas são políticas muito fragilizadas, que quando a gente não está num contexto político de apreço aos direitos humanos e à democracia, a gente vê essas políticas quase ruírem. Algumas delas, inclusive, ruíram, como a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, é uma luta muito árdua, por vezes a gente, né, somos confrontados com algumas derrotas, mas é o nosso papel enquanto sociedade civil organizada continuar nessa pressão pelo fortalecimento dessas políticas, pela criação de novas políticas, e agora nossa principal ação tem sido pela efetivação das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, porque dada a complexidade e enfim, a integridade, né, do trabalho da CNV, que pode dar conta de vários aspectos, de vários elementos, essas são recomendações também que versam sobre muitos temas. Ainda que a questão racial, por exemplo, não tenha sido foco dos trabalhos da CNV, no âmbito de um grupo de trabalho, enfim, algo mais específico nesse sentido, as recomendações, muitas delas têm um caráter antirracista, né? Isso precisa ser reconhecido. Então, são recomendações muito amplas, que dão conta de diferentes aspectos da vida dos brasileiros e das brasileiras e de tudo que a gente vive em termos de violação de direitos no Brasil. Então, efetivar essas recomendações para a gente é um passo, é um ponto de partida, como o professor coloca, no sentido de fortalecer o Estado democrático de direito, de valorizar os direitos humanos no Brasil e evitarmos com que vivamos uma ditadura daquela natureza mais uma vez. Na fala do professor Paulo, ele disse que, durante a entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade, os militares estavam muito tranquilos, né? E eu pergunto, será que a lei da anistia proporcionou essa calma toda para esses agentes públicos? E será que também a falta de mobilização, de uma mobilização maior por parte do Estado, não está assentada nessa lei da anistia, que passou, que tranquilizou para anistiar os brasileiros que cometeram, segundo o Estado daquela época, cometeram crimes, eles também inocentaram o outro lado que também cometeu crimes. Veja, eu falei que eles estavam... havia uma aparente tranquilidade. Concretamente, publicamente, não houve maiores críticas e incômodos públicos pelos comandantes. E no conjunto das Forças Armadas, oficialidade, enfim,
você também não teve grande repercussão nos trabalhos. Isso eu pude levantar na ocasião. Isso refletiu muito em cima de alguns setores encastelados no clube militar, que absolutamente não tem nada a ver com o clube militar e com sua história dos anos 50, e mesmo da proclamação da República. Né? É bom lembrar, né, que surgiu, né, pouco tempo depois, quando o Marechal Deodoro se recusou a entregar o exército como capitães do mar, né, e teve um papel político importante, não esse clube militar que virou um desaguadouro, né, de um anticomunismo arcaico que se referenciava no Olavo de Carvalho ou na visão do marxismo cultural que partia do pressuposto que a Terra é plana. Né? Mas, concretamente, naquela ocasião, é bom lembrar, não houve maiores manifestações. Né? E volto a dizer, o da Marinha teve aquele posicionamento um pouco mais enfático. E o surpreendente foi quem teve uma crítica mais acentuada, que é uma mulher que eu particularmente admiro, enquanto mulher, que foi a primeira ministra no STM, e pelas colocações que ela... Isso é o dado que eu gostaria de colocar. Claro que a lei da anistia, ela colocou tentou dar essa virada de página. Na verdade, isso não é novo. Eu escrevi numa ocasião um texto que se dizia duas coisas, né? A militares e a anistia, um dueto desarmônico, mostrando que a anistia no Brasil ela teve um caráter ideológico, né? E um caráter, vamos dizer, de classe. Em primeiro lugar, quando se fala na anistia relacionada aos praças e marinheiros, basta lembrar, eles tiveram uma dificuldade enorme, eles nunca foram reconhecidos publicamente os seus movimentos como movimentos políticos, e sim como transgressões disciplinares. Basta ver João Cândido, o nosso mestre sala dos mares, aquele que tem como monumento as pedras pisadas no cais, né? Foi anistiado junto com milhares centenas de marinheiros e 3 semanas depois estava na cadeia. Né? E a sua anistia só foi efetivada pelo Congresso Nacional em 1997. E mesmo os marinheiros que conseguiram a anistia posteriormente, conseguiram individualmente. Né? Não foi um reconhecimento diferente dos oficiais. Porém, a partir de 1935, você vê também uma demarcação muito clara. Né? Os oficiais de direita continuaram conspirando, dando golpes, eram anistiados, reintegrados, reincorporados. Isso nunca aconteceu da mesma forma que os militares de esquerda, ou os militares perseguidos, recorrendo ao conceito elaborado pela CNV. Né? Então, veja bem, se você olhar, especialmente no período democrático, mas mais recentemente, vide, né, a postura do general Pazuello, que subiu num palanque no Rio de Janeiro, ele sendo general da ativa, só estou citando um caso. Isso foi reconhecido, ou pelo menos aceitável. Se fosse um militar de esquerda, ou alguém que não fosse do campo do governo, seguramente teria sido punido, para não dizer expulso das Forças Armadas. Então, essa questão da anistia ela sempre foi muito mal lidada, ela foi sempre socialmente limitada e ideologicamente norteada, especialmente a partir de 1910 e a partir de 1935. E até hoje, esse é o problema. Né? Quantos militares começaram a ser desanistiados? Falando de militares, que é a área que eu estava, mas provavelmente atingiu no governo Bolsonaro. Um escândalo, pessoas, inclusive, passado mais de 5 anos, onde há o pressuposto da segurança jurídica, né? Ou seja, eles literalmente, de uma hora para outra, começaram a ser desanistiados. Pessoas que tinham consideração anistia e também promoções começaram a perder algumas dessas questões, isso foi parar na justiça. Alguns deles até tiveram seus problemas de saúde se agravaram, dada a tensão que passaram a viver com a perspectiva de perder, né, aquele pouco que tinham conseguido ao longo do tempo. Então, esse é um dado objetivo. Claro que aí você vai falar, para eles é algo que eles não abrem mão, né, o pressuposto da anistia dada enquanto um reconhecimento, né? Crimes conexos, o que é um absurdo, inclusive no plano jurídico. Muito bem, então temos que avançar nos princípios de crimes contra a humanidade, que muito foi feito,
muito foi realizado que saía fora totalmente de qualquer princípio básico que deve ser considerado válido para uma anistia. Ou seja, são imprescritíveis crimes contra a humanidade. Mas é bom lembrar, isso não é muito ainda tal, basta lembrar o que aconteceu no Supremo, me parece, com aquela decisão do ministro Eros Graus, da Gabriele, para atualizar, né? Que literalmente colocou essa questão na perspectiva, né, vamos dizer, oficial, que estava sendo posta, e não avançar na perspectiva de superação numa visão mais ampla, generosa e civilizatória. Lembrando que ele foi preso político e torturado. Isso é um problema nesse país, né? Eu sempre falo que é um conceito muito negativo, que é o de conciliação. O conceito de conciliação não impede que você dialogue e se chegue, mas quando você se concilia excluindo princípios ou atores, você faz um nível de concessão que você reproduz na história e leva quase que uma naturalização, né, dos crimes e quase uma banalização, como nós estamos vendo hoje. Por isso que essa questão da anistia, eu acho que ela tem que ser retomada, ser recolocada na agenda, e não tem nada que contribuir a mais com as colocações de Gabriela. Eu acho que a sociedade civil tem um papel importante. Quiçá o atual governo que todos nós defendemos, né, e queremos muito que acerte, sabemos muito das dificuldades, pelo menos dê esse passo que vai ser fundamental para começarmos a trabalhar, vamos dizer, ou dar continuidade aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, levando inclusive em conta as recomendações e as observações postas nesse relatório, para e tendo clareza que é um trabalho de gerações, né? De muito, muito tempo. Mas ele tem que ser feito e tem que ser começado. Talvez seria por aí que eu colocaria. Gabriela, a gente tem... quais são os passos agora? Por exemplo, vocês concluíram a realização desse relatório. Vocês encaminharam esse relatório para alguma entidade do governo? O que vocês pretendem fazer agora? Então, Genira, o lançamento do nosso relatório, que ocorreu ali no final de abril, no dia 26 de abril, para ser mais precisa, ele veio acompanhado de algumas ações de incidência política, no sentido de apresentar o relatório e, enfim, pressionar, cobrar pelo cumprimento dessas recomendações. Então, nós estivemos em Brasília, uma comitiva do Instituto Vladimir Herzog, junto com uma comitiva da Fundação Frederic Ebert Brasil, que nos apoiou na elaboração desse relatório. Nós fomos a Brasília na semana de lançamento do relatório, no próprio dia 26 de abril, que foi o dia oficial do lançamento, nós estivemos em audiência pública com a presença do ministro Silvio Almeida e também da deputada federal Luiziane Lins, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Então, nessa ocasião, junto com vários parlamentares que acompanham a comissão, a gente pôde apresentar elementos do relatório. Tivemos também nessa semana conversas com o Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, enfim, com algumas pastas, porque as recomendações elas versam sobre assuntos distintos, e a responsabilidade pela execução delas, pela implementação delas, também parte de diferentes responsáveis. Então, era importante um diálogo com diferentes frentes. Em conversa com o Ministério dos Direitos Humanos, na figura do Nilmário Miranda, né, que é assessor especial para assuntos de memória, verdade e justiça lá no Ministério dos Direitos Humanos, a gente, e para a gente essa pasta é a pasta crucial, porque é nela que está a comissão de anistia, e é nela, o que tudo indica, ela que vai abrigar esse órgão de seguimento das recomendações da CNV. Então, em conversa com o Nilmário, que, enfim, né, é um sobrevivente da ditadura militar, foi preso político, enfim, tem uma trajetória muito reconhecida no campo e muito respeitada também no campo. Em conversa com ele,
enfim, é tudo muito complexo, porque por mais a gente, enfim, né, derrotamos a extrema-direita nas eleições presidenciais, mas a gente tem um Congresso, né, um legislativo muito, a nível federal, ainda muito difícil e muito pouco aberto a essa pauta. Então, idealmente, para que a gente possa implementar esse órgão de segmento, ele tem que ser estabelecido via portaria, através do executivo, né? Acho que qualquer tentativa de tentar passar um projeto de lei com o Congresso no estado que está hoje, não que seja impossível, mas a gente sabe que é bem mais difícil. Então, as nossas conversas têm sido um pouco nesse sentido, né? Como que o executivo, seja na figura da Presidência da República ou do Ministério dos Direitos Humanos, pode encaminhar ao menos esse órgão de efetivação das recomendações da CNV. Para ser muito transparente com vocês e com quem está assistindo a gente, a nossa expectativa era que esse órgão já tivesse sido estabelecido, né? Considerando que a gente já está adentrando agosto e essas conversas ocorreram quase 4 meses atrás, então há uma expectativa da nossa parte de que esse órgão seja estabelecido logo. E principalmente o restabelecimento da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi extinta em dezembro pelo então governo Bolsonaro. Então, tudo isso para dizer que nós não apenas lançamos o relatório, isso já seria ação suficiente, mas, de fato, o estudo, o diagnóstico ele foi apresentado junto a várias outras ações de incidência que ocorreram na semana do lançamento, mas de conversas, de diálogos com o poder público que nós estabelecemos desde então. Então, é um pouco por aí que a gente caminha, assim, com a expectativa de que a gestão atual do Ministério dos Direitos Humanos possa finalmente encaminhar esse órgão. E tudo isso nos colocando absolutamente à disposição dessa construção, né? Para além de termos feito o diagnóstico, a gente quer estar próximo, presente, na medida do possível, do desenho e da implementação desse órgão. Então, para além do estudo, para além do relatório, a gente também tem encaminhado algumas ações nesse sentido. Eu vejo assim que nesse momento existe uma possibilidade maior desse tema avançar, dessas questões avançarem, porque a gente tem um governo que é mais afeito à questão, que a gente tenha uma continuidade da CNV, essas questões todas colocadas, elas saiam do papel e ganham pauta e ganham rua. E esse debate CEDEM é uma tentativa de ajudar, de contribuir para que essa pauta realmente ela volte à sociedade civil e se estabeleça e a gente possa ter uma sociedade mais harmônica, né? Evitar crimes como o que está acontecendo agora no Guarujá, no litoral de São Paulo. E eu gostaria de agradecer o professor Paulo, a Gabriele, e colocar o CEDEM à disposição para a gente continuar debatendo esse tema que é tão caro à sociedade. Eu que agradeço, foi um prazer enorme retomar. Durante um tempo, antes do governo Bolsonaro, ainda nós tínhamos alguns debates sobre os trabalhos da CNV, especialmente até na ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Ali foi até um locus muito interessante, porque tinha presidentes militares em vários momentos. Nós acredito até que nós colocamos para muitos deles, especialmente numa geração mais jovem, elementos novos que não tinha nada a ver com a perseguição com relação à instituição, porque cabia separar o joio do trigo, que saíram, inclusive, maiores. Né? Isso acontecia durante um tempo, durante um bom tempo, né? Depois, literalmente, sumiu da agenda. Eu acho que essa iniciativa do CEDEM é muito, muito positiva, né? Cabe trazer a sociedade civil para o debate, foi através da sociedade civil que esse debate e essas políticas avançaram. O prazer foi enorme conhecer
melhor agora o trabalho do Instituto, conhecer a Gabriele à frente desse trabalho, e espero que a gente possa voltar a dialogar em outros momentos. Né? Muito obrigado, Zulmira, e fico à disposição. Eu que agradeço. Para continuarmos, né, essa reflexão nessa batalha. Um ponto de partida. Né? Essa batalha. Usando uma outra frase também para mim ontológica, eu desconheço a autoria, mas nunca mais. Né? Eu reforço os agradecimentos do professor Paulo. Obrigada, Genira, e agradeço também a professora Maria Ribeiro pela oportunidade. O CEDEM, para a gente, é um parceiro de primeira hora e é um orgulho para a gente poder falar dessa parceria. Peço para que quem estiver interessado no relatório acesse o nosso site, vladimirerzog.org, o relatório está lá, de fácil acesso, e fico à disposição. Professor Paulo, um prazer poder dialogar com o senhor, espero sua visita ao Instituto, vai ser um prazer a gente promover um debate para todo mundo que compõe as equipes, poder aprender um pouquinho com o senhor, foi uma honra para mim. Muito obrigada, Genira, eu sigo à disposição. Obrigada mesmo. Boa tarde, então. Até mais. Boa tarde a todos.